Pois, historicamente, a gente percebe que gerentes de banco, por exemplo, eles vêm para uma localidade, vão para uma cidade, eles ficam algum tempo, é a norma de todos os bancos isso, ficam algum tempo, 2 anos, 3 anos, exagerando 4 anos, e eles vão embora e fim de papo, é que nem um comandante de exército, essa coisa toda. Mas os gerentes de banco, eles têm, normalmente, tem muito pouco prazo que ficam nas cidades. Alguns conseguem até depois se aposentarem e ficarem morando na cidade, mas são raros. Agora, José Alcides Munhoz, que foi gerente do Bradesco aqui de Bento, galgou toda aquela escala profissional dentro do órgão, do banco, e chegou agora a estar no Conselho de Administração como um dos dirigentes máximos lá do Banco Bradesco, homenageado aqui em Bento Gonçalves por tudo que ele fez. Ele foi embora de Bento, ficou 4, 5 anos aqui, foi embora daqui, mas nunca deixou de lembrar de Bento Gonçalves, ajudou o Bento Vôlei, ajudou a entidade esportiva, etc., tal, através do Bradesco, né? E recebeu uma homenagem nessa última sexta-feira, o título de cidadão Bento Gonçalvense. Foi uma proposição do vereador Clemente Miesnikowski, que foi uma das pessoas, quando fez o projeto Bento Vôlei, que para mim era na época quando o Clemente apresentou aquele projeto, que é o OLI, eu achei que era um sonho meio maluco do Clemente, e ele acabou conseguindo realizar aquele sonho dele e colocar em prática o voleibol em Bento Gonçalves, que até repercute hoje aí, escolinhas, aquela coisa toda. E contou com a colaboração do José Alcides Munhoz. Foi homenageado com esse título na sexta-feira à noite, lá na Câmara de Vereadores. Cumprimento o vereador Clemente, cumprimento a Câmara de Vereadores por ter aprovado e pela homenagem que prestou a esse Bento Gonçalvense agora, que é diretor do Bradesco, lá dentro do Conselho de Administração. Esse tipo de homenagem cabe perfeitamente, eu tenho certeza que a comunidade apoia completamente. Também na sexta-feira aconteceu lá no Salão Carmené do Hotel da Londres, o meeting, terceiro meeting da construção, e 2 palestrantes, um da de São Paulo, outro aqui do Estado do Rio Grande do Sul, do Sinduscom, falando sobre o mercado imobiliário. Me chamou a atenção as palestras de ambos. O primeiro teceu comentários assim, não muito favoráveis à construção, aquela coisa toda, tal, que problemas aqui, problemas ali, aquela coisa toda, sabe? E no final ele coloca o desempenho do ano de 2014 da construção civil no Rio Grande do Sul, dados do Sinduscom. Todos eles amplamente favoráveis à construção civil. Aí eu fiquei pensando, mas espera um pouquinho, ele falou tudo aquilo antes, por quê? Quer dizer, antes uma visualização terrível, depois todos os dados favoráveis de 2014 e até projeção que deve permanecer até o final do ano. E 2015, inclusive, depois, pelo outro, um dirigente do Sinduscom, mostrando que a perspectiva é boa. Claro que é. A gente fica preocupado, pensando, mas espera aí, será que esse tipo de terrorismo que se faz com a economia brasileira, qual é o fundamento disso? Será que é político, partidário? Será que ele tem fundamento econômico? A gente vê que um monte de países do mundo tem problema de crescimento industrial, crescimento do seu PIB, etc. e tal, e é só nós aqui que temos que ficar apavorados, etc. e tal. Nós sabemos que nós estamos em economia de mercado. Cada um pratica os preços que quiser. Eu contei aqui aquela história do refrigerante que estava R$ 2,50, aí foi anunciado que talvez pudesse aumentar 4% o IPI, ia repercutir em 3% mais ou menos lá para o consumidor final. Então de R$ 2,50, 3% iria para R$ 2,57, R$ 2,60 o refri, mas já no dia seguinte, tinha lugares aqui vendendo refri em lata a R$ 3,00. Mas 50 centavos? 50 centavos é 17% de aumento, meu amigo. Isso se chama expropriação, se chama roubar o consumidor. E isso acontece num monte de produtos. Eles simplesmente cobram a mais. Olha, o combustível é um exemplo disso. Quando houve o aumento de 4% dos combustíveis, lá em novembro, dezembro do ano passado, houve postos ali em na grande Porto Alegre, que chegaram a aumentar 12%, 15%, não só lá, em muitos lugares. Pois olha, lá em Porto Alegre caiu o preço dos combustíveis, mas em um monte de lugares, pelo contrário, ele aumentou. Quer dizer, então,
Realmente, a gente tem que pensar bem o que é que nós queremos com a nossa economia, o que que eles querem fazer com o consumidor. Quem nos defende? Quem nos defenderá? Não esperem nada de nenhum governo, porque isso não vai acontecer. É essa gente que banca a campanha política dos políticos. E eles estão sempre a serviço dos donos do Brasil. Eu comentei ontem, e muito vou comentar ainda, sobre os radares. Aqueles radares que são colocados de tocaia assim para pegar, né? Só que eu não sou contra os radares. Eu acho que eles têm que estar lá sim, mas visíveis. Não adianta o radar multar alguém a 140 por hora, que passou por aqui agora, e daí 1 quilômetro adiante, ele a 140 explode um outro carro e mata uma família inteira. Vai multar quem? O cadáver? Quer dizer, eu já comentei isso também. Um comandante do policiamento rodoviário disse para mim um dia: eu quero meus policiais visíveis, eu não quero multar cadáveres. Básico, elementar. Se todo mundo sabe que vai ser controlado, tem um detalhe: radar e pardal colocados em pontos onde realmente há perigo na rodovia, não em pontos estratégicos para multar. Tem uns gêniozinhos aí que botam placas nas rodovias, botam lá 30, 40, 50, 60, 70 km por hora, velocidade máxima. Sem nenhum motivo para isso. É só vocês olharem em alguns locais onde a velocidade é 60. Duvido. Todo mundo duvida que quem colocou a placa lá, ou quem vai lá multar, porque o cara ultrapassou 60 por hora, que ele ande a 60 por hora naqueles locais. Sinalização de 50 anos atrás, quando nós tínhamos carroças, que muito bem o Fernando Collor de Mello chamou de carroças os carros brasileiros, fabricados aqui. Agora não, nós temos carros importados, temos carros fabricados com alta tecnologia. Então, onde era 40 por hora, hoje já pode ser 70, que não vai mudar muita coisa. Quer dizer, então, o artigo 88, 89 e 90 do Código de Trânsito Brasileiro é desrespeitado, terrivelmente, pelas autoridades, essas mesmas que estão multando a gente. Então, eu sou a favor de radares, claro que sou. Agora, visível, mostra onde ele está, naqueles pontos onde há muito o acidente, ou tem escolas, tem grandes empresas, alto fluxo de pessoas, etc. Não em locais desertos, em curvinha, lançantes, como eles estão fazendo. Isto se chama caça-níquel, indústria da multa. E desafio alguém provar o contrário. Vocês viram a história do aeroporto lá de Minas Gerais? A gente trabalha na imprensa, a gente presta atenção em algumas coisas. Se politiza tudo, partidariza tudo nesse país. A Rede Globo, que não havia comentado nada a respeito, botou 30 segundos a matéria denunciando, fazendo a denúncia que a Folha de São Paulo havia feito, a Folha de São Paulo, que sim, apoia os governos tucanos. Ela denunciou isto. 30 segundos da denúncia. 3 minutos e 17 segundos para o Aécio Neves da Cunha. Não sei por que ele não usa da Cunha, ele é da Cunha. O pai dele era Cunha, ele usa Neves porque se aproveita do nome, talvez, né, do Tancredo, aquela coisa toda. Mas, enfim, 3 minutos e 17 segundos, Jornal Nacional, para que ele se defenda. Aí eu ouvindo o Aécio Neves, o Aécio Neves da Cunha. Aí eu ouvi ele dizendo o seguinte: economicamente, falou isso, eu ouvi, ninguém me contou. E depois, ele também usou uma frase dizendo que lá naquela região do aeroporto, que foi construído lá, o aeródromo, não sei o quê, o campo de aviação, que foi asfaltado com dinheiro público em terra privada, está sendo usado privadamente, por sinal, e o Estado de São Paulo também noticiou isso aí. Ele disse que as indústrias de lá produzem produtos. Como? As indústrias produzem produtos. Que coisa? Eu nunca pensei nisso. Jamais imaginei uma coisa dessa, que as indústrias produzissem produtos. Imagino se um outro tivesse dito a mesma coisa. Por exemplo, o Lula tivesse dito isso. Hoje ele ia ser alvo de gozação terrível em todas as redes sociais. Mas, como é o da Cunha, entende? Por isso que eu digo, partidarizam tudo. E me chamam de petista. Qual é a diferença de ser petista ou antipetista? Não tem corruptos e ladrões em ambos os partidos? PSDB, Democrata, não sei o quê? Tem tudo, tem todos os partidos têm ladrões, corruptos, sem vergonha, que deviam estar todos presos.
No entanto, só tem petista preso. Aí eu sou petista, porque eu denuncio essas coisas, porque eu me invoco com essas coisas, com essas defesas que fazem. Tem gente que fica defendendo. Parei um pouquinho. Moral, ética e honestidade não podem ser seletivas. Meias verdades são mentiras inteiras. Então, parei um pouquinho. Ser antipetista é pior do que ser petista. Se você é antipetista, é pior do que quem é petista. Pelo menos essa é a conclusão que se chega. Por que alguém é contra o PT? Porque o PT tem ladrões corruptos presos. Imagina quem é contra e que tem todos eles soltos ainda e continuam roubando. Vide metrô de São Paulo. Simples assim. Mas cada um pensa o que quiser. A opinião é própria, sempre cada um tem o direito de expressá-la. O BRDE esteve ontem, através do seu diretor, no Centro da Indústria e Comércio, expondo para empresários, a casa estava lotada, as linhas e faixas de financiamento que o BRDE está oferecendo, via BNDES, aquela coisa toda. Muito interessante, as pessoas que, empresários, micro, pequena, médio, grande porte, precisam de financiamento para investimento, o BRDE tem várias formas de investimento, capital de giro, imobilizado, máquinas, equipamentos, aquela coisa toda, e tem regionalmente agentes para tratar disso. Muito interessante a reunião almoço do SIC de ontem. Dunga na seleção. Eu só imagino que os dirigentes de um clube por aí devem estar rindo sozinhos. Vai ter gente convocada de monte. Gilmar Rinaldi é o coordenador e o Dunga o técnico. Se imagine quanta gente vai ser convocada desse clube aí. Vamos forrar as burras de dinheiro. Dunga não tem seriedade mesmo mais do futebol brasileiro. Fazer o quê? Lembrar da Copa do Mundo, lembrar do não sei o quê, mas ninguém lembrou a passagem dele tenebrosa ali para o Internacional, que vaiaram, quiseram ver ele de costas. Quer dizer, só lembrou que tinha de bom, de um Dunga técnico, que nunca foi técnico até ser técnico da seleção brasileira. E depois de ser técnico do Internacional, não foi técnico de mais clube nenhum, de nenhum time. Então, será que ele preenche os requisitos necessários para ser técnico da seleção brasileira de futebol? Sobrepujando o Tite, sobrepujando o Muricy Ramalho. Bom, enfim, ele é o técnico agora. Oremos, irmãos. Eu volto amanhã.